Você sabe a diferença de uma pessoa ociosa para uma pessoa diligente? Não? Então fique conosco. Seja bem-vindo ao meu canal Felipe Oliveira KR. Aqui nós mergulhamos profundamente no estudo da Palavra de Deus, teologia e temas bíblicos de uma forma prática e edificante para a sua vida. Nós estamos em mais um tema da nossa revista para jovens, da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. É a quinta lição que tem como tema proteção contra a preguiça. Proteção contra a preguiça. Vamos para o texto principal. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Resumo da lição: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Bom, nesse tema nós vamos estudar o que é e o que não é a preguiça. Quais são os efeitos da preguiça em nossa vida? Vamos nos decorrer aí um pouquinho do capítulo de número 6 de Provérbios, versículo de número 6 a 11, versículo de número 8 também, que trata sobre isso, e vamos também no capítulo de número 23 e 26, que fala um pouco também sobre a preguiça. E se você quer descobrir os efeitos da preguiça, pastor, eu me sinto muito fraco, muito desanimado, como é que eu posso resolver isso? Hoje, nesse tema, nós vamos nos respaldar da palavra de Deus para te ajudar e ajudar quem sabe que está do seu lado. Então vamos nos aprofundar no estudo bíblico, o que a Bíblia diz sobre a preguiça, o que a Bíblia nos informa para vencermos a preguiça e como podemos diferenciar o que é preguiça e o que não é preguiça. Venha comigo. Vamos para o primeiro tópico. Uma advertência contra a preguiça. Primeiro subtópico, informações iniciais. Bom, na aula anterior, nós vimos sobre a imoralidade sexual. E anterior à aula anterior, nós vimos também sobre a questão das saídas do nosso coração e emoção. E hoje, você pode ver uma mudança radical do autor, a qual ele fala agora sobre a questão financeira e a preguiça, no capítulo de número 6 do livro de Provérbios. O texto bíblico está localizado no capítulo 6, no capítulo 24 e no capítulo 26. E é esses capítulos que nós vamos trabalhar neste momento. O autor faz um contraste também, a qual compara o preguiçoso a um modo ocioso de vida e o que leva à preguiça a pessoa, que leva à pobreza, leva a muitos outros, como a gente pode dizer, muitas outras consequências ruins para a vida do preguiçoso. E o que o trabalhador, aquele que se esforça, ele recebe as recompensas também que o Senhor o concede, que ele consegue através da labuta do seu trabalho. Bom, vamos aí fazer um resumo sobre esse capítulo. Esse capítulo ele está endereçado também não só aos preguiçosos, mas também às recompensas daqueles que são trabalhadores, para que não possam cair nesse ato da preguiça. Eu quero separar aqui esse capítulo de número 6 em alguns pontos que eu achei muito importantes sobre pessoas da Bíblia que se dedicaram e venceram a preguiça. A primeira delas é Rebeca, no capítulo de número 24, 19 no caso, você pode ler em diante, que vai falar sobre Rebeca que pastoreava as ovelhas, o gado do seu pai, e mediante a ela estar trabalhando, ela recebe um marido por nome Isaque, que era filho de Abraão. Então, mediante a labuta, e mediante a um trabalho, Deus concedeu para ela um esposo. Olha que coisa boa. Não adianta a gente querer ficar parado, né? O esforço vai nos trazer a recompensa, o sair de casa. Eu conheço pessoas que falam assim: ah, pastor, eu queria um esposo, eu queria uma esposa. Mas o bendito, a bendita não sai nem de casa, irmão. Não gosta nem de sair de casa para conhecer novas pessoas. E eu não digo novas pessoas desviadas, viu? Eu digo pessoas da mesma religião, ou seja, da mesma fé, que crê no nosso Senhor Jesus Cristo e tem o mesmo ponto de vista que é o céu. Bom, fora a Rebeca, nós temos também Jacó, que alcançou a riqueza. No capítulo de número 31 de Gênesis, ele alcança a riqueza através do seu trabalho. Lembra, ele tem um gado do seu tio, ele cuida, o tio dele fala, ó, você vai ficar com tais ovelhas tentando ali enganar ele, mas Deus acaba prosperando ele. Ele trabalha mais 7 anos e acaba enriquecendo com o trabalho que ele vai fazendo, também direcionado pelas mãos de Deus. É importante trabalharmos, mas é importante colocarmos Deus na frente de tudo. Deus deve ser glorificado no nosso trabalho. Não devemos só trabalhar por dinheiro, mas trabalharmos para honrar o mandamento do nosso Deus.
Outra pessoa também que acabou gerando uma recompensa muito grande foi Ruth. No capítulo de número 2, versículo de número 2, Ruth está trabalhando, catando, coletando da colheita de trigo de Boaz para poder levar para sua sogra. E elas duas sobreviverem daquilo. O Boaz até age com bondade. Nós que estudamos na aula de adultos sobre Ruth e Boaz entendemos como é que aconteceu. Quem conhece a história sabe. E depois de tudo aquilo, Deus providencia um casamento para ela. E Boaz, um homem de recursos, sustenta tanto Ruth quanto Noemi, que estava no estado de pobreza. Mas Deus honrou porque viu o trabalho da mão de Ruth. Saiba que Deus ele vai te honrar. Se os momentos estão difíceis agora, não pare de ser honesto nem de trabalhar, porque Deus ele vai de encontro à sua vida com justiça. Agora nós vamos aí para o próximo personagem que trabalhou e Deus honrou, que foi Davi, que se tornou rei. Ele era pastor de ovelhas e depois se tornou pastor de Israel. Isso está localizado em 1 Samuel 16, 11. Ele se tornando pastor de ovelhas, quer dizer, se tornando pastor de Israel depois de ser pastor de ovelhas. E ser pastor de ovelhas não é fácil, às vezes você leva a cabeçada, tem que cuidar de uma ovelha, ir atrás da ovelha que se perdeu, proteger de lobo, de muitos outros animais que possam atacar. E foi o que Davi fez. Davi estava contra ursos, Davi estava contra leão, defendendo o seu rebanho, por mais que aquela profissão era uma profissão de pouco valor, uma profissão que era muito desvalorizada, ele estava fazendo aquilo com amor e dedicação. E Deus o honrou como pastor de Israel, ou rei de Israel. E por último, nós temos Paulo aí, que falou que serviu a Deus, ou fez o serviço a Deus mais do que a todos. Está localizado em 1 Coríntios 4, versículo 12 e Atos 20, 31. Então nós vemos pessoas dedicadas, que trabalharam, que se esforçaram, e Deus honrou elas no devido trabalho dela. A preguiça não pode fazer parte da vida do cristão. Deus não chamou preguiçosos, Deus não chamou covardes, Deus chamou trabalhadores. É por isso que ele fala que a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Se você é um dos trabalhadores de Cristo, comente aí. Eu sou um trabalhador. Eu sou um servo de Deus. Vamos aí para o próximo tópico. Segundo subtópico, Provérbios 6, do 6 ao 11. Bom, na leitura de Provérbios 6 a 11, nós vemos o próprio sábio se irritando ou indignado com a postura do preguiçoso. Ele olha e diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Ele está querendo alertar, ele fala assim, até quando você ficará aí, um pouco dorme, um pouco descansa, um pouco toscaneja. Vamos supor assim, uma indignação do sábio com o preguiçoso. Ele fala, olha, note, olhe a formiga, preste atenção nela, um animal irracional, que mesmo sendo irracional, trabalha duro para trazer o alimento para sua casa. Isso é muito interessante. O sábio manda o preguiçoso analisar a natureza. Mesmo a formiga sendo um ser, digamos, de passagem irracional, ela trabalha, ela faz o melhor para poder trazer comida. Se nós olharmos para a formiga leva com pedaços de comida, pedaços de planta muito maior que ela. Então, sempre trabalhando em conjunto, sempre se esforçando. A formiga, se você pôr a mão lá, por mais que ela seja ferida, ela morde aquele que o feriu. Um sentimento de determinação. Se ela vê alguém sendo ferido, ela rapidamente também vai para cima e morde. Um sentimento como que nós podemos dizer aqui, de união, um sentimento de trabalho, um sentimento de unidos nós conseguimos. Então nós vemos aqui que o preguiçoso precisa analisar a formiga. É a indignação. E, logicamente que o sábio não está louvando a criatura, não está louvando a formiga. Ele está irritado, ou ele está, como a gente pode dizer, inconformado com a postura de quem? Com a postura do preguiçoso. E ele está dando uma advertência para esse preguiçoso abrir os olhos e olhar a natureza, porque Deus até na natureza está dando sinal para o preguiçoso ir trabalhar. Olha que interessante que eu anotei aqui. A palavra preguiçoso, ela vem de um termo acadiano, que é esticelu, alame, ou seja, paralisar, imobilizado. É uma pessoa que está paralisada, uma pessoa mórbida, que não tem reação para nada. Uma pessoa que sempre está parada, naquela lentidão e tal, tranquilo, nunca se preocupa com nada, a pobreza está vindo, a dificuldade está vindo, e ele não reage, ele não vai para cima. A gente não está falando aqui de pessoas
controladas, equilibradas emocionalmente, com paciência. Não estamos falando do preguiçoso que não quer fazer nada. Esse é o preguiçoso, ele fica paralisado. E paralisado as coisas não andam, não vão para frente. Então ele precisa acordar. É isso que o autor tenta demonstrar aqui. Olha o que eu coloquei. É fácil capturar na tradução de Scott. Vá assistir uma formiga. Você vadia. Observa o seu comportamento e torna-se sábio. A pessoa que vai vadiando, né, o preguiçoso, que é um vadio, ou seja, ele vai vadiando, ele perde tempo. Ele não utiliza o tempo dele para progredir em nada. Ele vai vadiando por aí. Então a pessoa vadia é uma pessoa que não está nem aí. Ela perde tempo assistindo, perde tempo vendo o celular, perde tempo vendo as maiores besteiras que não vão contribuir nada na vida daquela pessoa. Bom, o autor também ele descreve um outro termo que é vagabundo, né? O vadio, o vagabundo, que tem uma mensagem como rover, ou no hebraico mehalek, mehalek. No hebraico mehalek, que significa aquele que anda intensamente vadiando, vagabundando, é o termo que diz, tá? Eu peço perdão pela expressão, mas esse é o termo mesmo. Um que travelite, também da NVI, é um termo, um homem armado, que pode simbolizar um mendigo. Já viu o preguiçoso? Ele não cuida da beleza, ele não cuida das roupas, ele não cuida do sapato, ele não cuida da cama dele onde ele dorme, ele não cuida do quarto dele. Para ele é vivendo e só vivendo para dormir e descansar, nada mais. Compromisso ou responsabilidade não faz parte da agenda do preguiçoso. Esse é o preguiçoso. Um pouco dorme, um pouco descansa, um pouco toscaneja, cruza os braços para dormir. Sempre ele está procurando uma oportunidade de dormir ou descansar. E não é por cansaço, é porque ele é preguiçoso mesmo. Porque nós vamos diferenciar aqui o que é o cansaço e o que é a preguiça. Mas vamos aí para o próximo tópico. Terceiro subtópico. Provérbios 24, 30 e 34 e 26, 13 e 16. Vamos começar por Provérbios 24, 30 a 34. É fabuloso o que o sábio descreve lá. Ele fala assim: passei pelo campo de um preguiçoso e vi uma bagunça, muros caídos, cardos. Você entende aqui que o sábio está olhando para a vida de um preguiçoso e ele está aprendendo com ela. Ele está dizendo assim: eu não vou ser preguiçoso porque a vida do preguiçoso é uma bagunça. A vida do preguiçoso só tem derrota. A vida do preguiçoso só tem coisas ruins. Ele aprende com o preguiçoso. E se você olha ao seu lado, ao seu redor, e não consegue aprender nada com as pessoas que estão do seu lado, tanto as preguiçosas quanto as diligentes, você tem que se preocupar com isso, tá? Para você não se tornar um preguiçoso também. Então, o sábio, ele diz, o preguiçoso pode nos ensinar uma coisa: não ser como ele, não praticar as coisas que ele pratica. Porque ele não se levanta para nada, não toma ação para nada, enquanto a destruição está vindo ao seu encontro e a bagunça fica ao seu derredor. Já viu um preguiçoso? Ele não anota nada. Então ele chega todo bagunçado, não tem horário, não tem nada, porque ele não tem ânimo, não tem força, ele é um preguiçoso. Essa palavra vai ficar aqui na nossa aula do início ao fim. Preguiçoso. Para que você possa entender, eu não posso ser um preguiçoso. Agora também, o outro capítulo e versículo é o 26, 13 e 16. Eu anotei 3 coisas aqui. Primeiro, o preguiçoso não poupará esforço para evitar o trabalho, mesmo que isso signifique inventar leões na rua para bloquear a sua ida para o trabalho. Porque ele fala assim, o preguiçoso olha para a rua e fala assim: lá está um leão, se eu sair o leão vai me matar, vai me devorar. É aquela pessoa que ele sempre arruma uma desculpa para poder não ir para o trabalho. Sempre arruma uma desculpa para poder não fazer as suas responsabilidades. Ele coloca o impedimento aqui, ele coloca o impedimento lá, ele diz que está muito frio, ele diz que está chovendo demais, ele diz que está muito calor, ele diz que o pé está doendo, ele diz que a cabeça está doendo, ele diz que o estômago está doendo. Ele sempre vai colocando desculpa. Nunca ele vai sair de casa, porque há sempre um impedimento na rua que ele coloca e ele não consegue ultrapassar. Esse é o verdadeiro preguiçoso. Segundo, o preguiçoso trabalha mais duro como ele se vira na cama, como uma porta girando. Ele se move, mas ele não faz nenhum progresso. O preguiçoso trabalha duro como? Na cama, virando de um lado para o outro. Ele está com sono aqui, ele vira para esse lado, aí vira para o outro, aí tenta ver qual o melhor posição para dormir. E isso não tem progresso em nada. É um esforço que não tem progresso para nada. Terceiro, o homem preguiçoso é preguiçoso demais, até mesmo para alimentar-se, que é o verso de número 15 do capítulo de número 26. Até para se alimentar ele é
preguiçoso. Nem comer ele quer. Já viu aquela pessoa tá tão preguiçosa, ela tá tão cansada da vida, de tudo, e a preguiça tomou conta, que ela não quer nem se levantar para poder comer? Sabe aquele momento? É só uma comparação. Aquele momento que a gente tá com tanta preguiça, tá com tanto sono que a gente não quer nem levantar para ir no banheiro e nem levantar para tomar água. Esse é o preguiçoso. Ele não faz isso não é porque ele está cansado. Ele faz isso porque ele está com preguiça de ir comer ou fazer alguma coisa. Se fosse preciso para o preguiçoso, deixaria um balde ali do lado da cama para ele fazer as necessidades ali perto da cama e retornar a dormir. E se alguém tivesse a disponibilidade de servir, ele nem sairia da cama. Café na cama, comida na cama. É um tremendo preguiçoso que não gera progresso para nada. E o seu fim é muito ruim, que nós vamos ver aqui nesses tópicos. Bom, vamos aí para o próximo tópico. Segundo tópico, a preguiça e suas consequências. Primeiro subtópico, conceituando a preguiça. Bom, preguiça ela pode ser definida, como diz o autor aqui, como aversão a trabalho. A pessoa que não quer trabalhar, que não tem ânimo para nada. Um estado de prostração, morosidade e lentidão, do ponto de vista psicológico. Uma pessoa que parada, mórbida, quase morto. Ele, na verdade, ele está morto porque ele não está vivendo a vida, ele está na preguiça. Então, a preguiça é um problema muito ruim, que pode ser também considerado como indisposição crônica, tá? E que não quer realizar atividades ou disciplina. Eu vou recomendar aqui para você um livro muito bom, que é Arrume a Sua Cama. As pessoas que levantam e arrumam a sua cama têm mais predisposição ao seu dia, à responsabilidade. Tudo começa no iniciar da manhã. Se você levanta, se você ora, se você arruma a sua cama, se você é organizado. Agora, se vai tudo desleixado, a sua vida continua aquela bagunça. Bom, eu também defini aqui por escrito, a preguiça é um comportamento caracterizado pela falta de motivação, interesse ou energia para realizar atividades, tarefas ou esforço. É uma tendência a evitar o trabalho e o esforço ou responsabilidade, muitas vezes acompanhado de uma preferência por atividades mais fáceis ou relaxantes. Vamos aí, característica da preguiça. A primeira característica, falta de motivação. Não há interesse ou desejo de realizar tarefas ou atividades. Segunda característica, evitação de esforço. A pessoa evita em todas as circunstâncias fazer ela faz o mínimo esforço possível e se puder não faz nenhum esforço. Outra, procrastinação. Sempre está deixando para depois o que ela faz hoje. Vai procrastinando e na verdade ela só finge que vai fazer um outro dia ou mais para frente e ela nunca realiza. Outra, indolência. Não se esforça para melhorar. A pessoa que é preguiçosa, ela nunca procura ser melhor, nunca procura estar melhor ou alcançar algum objetivo. Quinto, desinteresse. Não se importa com resultados ou consequências. E isso vai trazendo para as nossas vidas o sentimento de depressão, tédio, melancolia. E por que acontece isso? Porque você passa aquele dia sem fazer nada. Aí você pensa no tempo que passou. Você imagina que você não fez nada, que o tempo se foi e não tem como voltar atrás. O que acontece? O sentimento de depressão, melancolia vai entrando dentro de você, onde você fica mais ainda paralisado. Então, é por isso que você precisa levantar, tomar uma posição, com fé em Jesus, pedir a ajuda dele para que você saia dessa doença, dessa questão que é a preguiça. É um dos 7 pecados capitais. Vamos aí. Tipos de preguiça. Primeiro, tem a preguiça física, a falta de energia. Segundo, a preguiça mental, a falta de motivação para realizar tarefas. Terceiro, a preguiça emocional, a falta de interesse ao envolvimento emocional ou relacional ou atividades. Aquela pessoa que não gosta de fazer amizades, aquela pessoa que não gosta de conversar, aquela pessoa que não gosta de se relacionar emocionalmente e outras atividades também, como a reciprocidade ou fazer o bem a quem está te fazendo mal. É uma preguiça em todos os âmbitos. Vamos lá. Causa da preguiça. A falta de objetivos claros, que a gente vamos trabalhar aqui. Nós temos também a desmotivação, o estresse ou ansiedade, a falta de sono ou descanso, dificuldades financeiras, problemas de saúde e ambiente desfavoráveis. E os efeitos da preguiça é perda da produtividade, dificuldade financeira, problemas de saúde, relacionamentos afetados, baixa autoestima e perda de oportunidades. Nós vamos ver, mas eu vou citar aqui já de antemão
como nós podemos superar a preguiça. Depois nós vamos tratar mais profundamente. Definir objetivos claros, estabelecer uma rotina e prazos, encontrar motivação, buscar apoio, desenvolver habilidades e competências e praticar autocontrole e disciplina. Bom, dentre tantos, o que nós tratamos aqui sobre esse assunto são coisas que nós vamos também nos aprofundar nos próximos tópicos. Vamos para o segundo subtópico. Segundo subtópico, o que não é preguiça? Bom, o que não é a preguiça, pastor Felipe? Você disse que ia diferenciar o que não era preguiça. O ocioso é aquele que gasta o seu tempo não fazendo nada, com coisas supérfluas. O diligente é aquele que trabalha, aquele que gasta o seu tempo com coisas úteis. E o que não é preguiça? A preguiça, ela é gastar o tempo com coisas inúteis. Já o que não é preguiça é chamado de descanso, e isso provém de Deus. Capítulo de número 2, versículo de número 2 de Gênesis, é estabelecido. O Senhor quer que nós descansamos também. O Senhor quer que a terra descanse também. O Senhor separou tanto o tempo para o ser humano descansar, quanto para a terra descansar. Não é à toa que ele direcionou os sábados para os judeus como dia de descanso. E para nós concedeu um descanso espiritual. E também quer que nós descansamos, não só trabalhamos. Porque tem aquela pessoa que ela trabalha, fica exausta, cansada, traz problemas para ela físico, emocional, traz problemas para ela de todas as maneiras, familiar, porque ela não está tirando o dia de descanso, não está tirando o dia de lazer. Então, preguiça não é descanso. Descansar é você tirar um tempo, dormir bem, você tirar um tempo com a família, um tempo de lazer. Esse é o descanso. O autor cita aqui Gênesis 2:2, mas eu quero citar um outro texto também, que se encontra em Êxodo 28:11, que fala assim: lembra-te do dia de descanso para santificá-lo. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso do teu Deus. O dia de descanso. O Senhor quer que você também tenha um dia de descanso mediante aos dias de trabalho, tá? Logicamente, pastor Felipe, então eu preciso ser igual aos adventistas? Não é isso que eu estou falando. O próprio Paulo vai dizer para ninguém te criticar por conta das festas ou dos sábados, mas que você tem que separar um dia para você descansar, você precisa. E aí você pode tirar um domingo, um sábado, um dia que é melhor e que não vai afetar as suas rotinas. Tire para você descansar, não fique aí sempre trabalhando, vivendo trabalhando, achando que vai enriquecer ou que é isso que vai mudar a sua vida. Não é isso. Você precisa trabalhar sim, mas também precisa tirar um tempo de descanso. Não é à toa que todo trabalho tem férias. Nós precisamos descansar. Vamos agora ir para o próximo subtópico. Terceiro subtópico. A preguiça paralisa o seu desenvolvimento. Bom, não é de se estranhar que a preguiça não deixa você progredir emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Você precisa ter uma disciplina, pois a preguiça quer travar tudo na sua vida, quer paralisar tudo na sua vida. E nós podemos aqui ver, o autor cita Daniel 6:10-13, a disciplina de Daniel. Também nós vemos José, como foi disciplinado e fugiu da aparência do mal e da preguiça, e muitos outros personagens bíblicos que fugiu. Mas eu quero deixar aqui alguns textos que podem servir de ajuda para você. O primeiro é a constância. Vamos falar um pouco sobre a constância de você continuar fazendo aquilo que lhe é proposto. Olha o que diz aqui. Hebreus 12, do 1 ao 2. Assim, pois, nós também, tendo ao redor de nós tão grande nuvem de testemunha, levamos de lado todo o peso e o pecado que nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira, temos que correr essa carreira com paciência contínua, prosseguindo avante essa carreira que nos está proposta, seguindo sem, irmãos, parar, sem se prostrar a essa situação. Também Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio cegaremos, se não desfalecermos. Então não podemos nos cansar. No tempo próprio vamos colher, se nós não desfalecermos, é o que diz o versículo. Outra coisa interessante não é só a constância, mas a disciplina. Quem ama a disciplina, Provérbios 12:1, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Disciplina, estabelecer metas, estabelecer coisas para você alcançar, para você fazer, isso é disciplina.
E meia disciplina, constância. Continuar mesmo que você não está vendo o resultado, mas perseverar. Outro texto também é Hebreus 12, 5 a 11. E tendes esquecido a exortação que vos é dirigida, como a filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem te desanimes por causa da sua repreensão. E por último, nós temos também 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o obtenhas. O próprio Paulo vai fazer a comparação sobre alguém que corre em um estádio, um profissional, um atleta que tenha disciplina para ele alcançar, para ele conseguir chegar lá. E muitas das vezes os atletas, mesmo preparados, eles não conseguem ganhar todas as competições, mas mesmo assim eles não desistem e progridem, vão melhorando a cada dia mais. E nós temos que fazer a mesma coisa, tanto na carreira profissional terrena, quanto na carreira que nos é proposta para o céu. Como diz o livro de Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos continuar. Vamos agora ao terceiro tópico. Terceiro tópico, protegendo-se contra a preguiça. Primeiro subtópico, desenvolvendo o senso da responsabilidade. Pastor Felipe, como que eu posso desenvolver esse senso da responsabilidade? Eu deixei aqui também algumas anotações. As dicas principais como o autor coloca aqui, você precisa ter uma motivação. Qual o teu motivo? Qual o propósito que você tem na vida? O que você quer fazer da vida? Esses motivos, esses propósitos vão fazer você deixar de lado a preguiça e tomar de conta das responsabilidades para alcançar aquilo que você almeja, que você deseja, mediante ao céu e mediante também a essa vida terrena. E aí, mediante ao seu esforço, a sua fé, juntamente você irá conquistar. Vamos lá, primeira dica, estabelecer metas claras. Você precisa estabelecer as suas metas claras que você quer alcançar, que você quer chegar. Segundo, priorizar as tarefas. Todas as coisas precisam ter prioridades, e principalmente as tarefas para você alcançar um alto nível ou aquilo que você almeja. Se você quer terminar uma faculdade, vou priorizar os estudos. Se você quer fazer um concurso, vou priorizar os estudos. E tudo isso, se eu quero fazer uma viagem, vou priorizar a economia. Tem tarefas que precisamos fazer cordialmente. Terceiro, seja organizado. Anote no papel, coloque numa planilha, compre uma agenda, coloque tudo organizadamente para que você não venha se perder. Quarto, aprenda com os erros, que foi citado aqui. Se você também errou, aprenda com o seu próprio erro, aprenda com o erro de alguém, ouça as experiências de outras pessoas mais velhas ou que passaram também pela mesma situação. Busque retorno, que alguém pode te dar retorno, alguém pode falar de como está o seu trabalho, o que você está desenvolvendo, se está legal, se está bacana. Pessoas de confiança para te dar um retorno bem sugestivo que pode te ajudar. Seja comprometido, compromisso com seus próprios afazeres. Quando a gente faz compromisso com nós mesmos, somos tendenciosos a quebrar porque não tem ninguém cobrando. Então você precisa ser comprometido consigo mesmo e com o que você quer alcançar. Sétimo, desenvolva autocontrole. Por quê? O celular vai falar mais alto, as séries vão falar mais alto, os amigos que estão curtindo vão falar mais alto, os status que você passa vão falar mais alto. E você precisa desenvolver o autocontrole, que está em Gálatas, capítulo número 5, dos frutos do Espírito. Domínio próprio, autocontrole, não ceder aos prazeres momentâneos, mas disciplina no momento agora para uma recompensa ou uma bênção maior lá na frente. Bom, quero também deixar alguns versículos, não só a minha fala aqui, mas olha, Provérbios 22, 29 diz: Vê como o trabalho diligente e vê como trabalha o diligente e governa. Não há necessidade entre os príncipes. Então, quem trabalha diligentemente, governa, administra, entre ele ou no meio dele não há necessidade. Coríntios capítulo 4, 2 diz: Além disso, é necessário que os administradores sejam fiéis, constantes. Também nós temos Lucas 16, 10: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem ali está no esforço, mesmo tendo pouco, ele também vai ser fiel no muito e Deus vai recompensar essa pessoa. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12: Procura viver tranquilamente e trabalhai e cuidai dos vossos negócios, ou seja, os compromissos, afazeres, as responsabilidades. Cuide dos vossos negócios, do seu objetivo, o que você quer
alcançar. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor, sempre fazendo como se fosse para o Senhor. Sua vida depende dele, está na mão dele, tudo para ele, tudo que eu faço deve glorificar o nome do Senhor. E 2 Timóteo 2,15, estuda, esforça-te para apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Então, do começo ao fim, nós vemos disciplina e vemos trabalho. Vamos aí ao segundo tópico. Segundo subtópico, cuidando do corpo. Então precisamos também cuidar do nosso corpo. Um bom sono, uma boa alimentação, porque o mal dormir vai te causar cansaço e estresse. A má alimentação vai prejudicar o seu corpo. A falta de exercício vai prejudicar o seu corpo. Então, para vencermos a preguiça, até nisso precisamos ter disciplina. Dormir cedo, comer alimentos saudáveis e praticar exercícios. É o que o autor vai descrever, mas eu também coloquei as minhas anotações. O autor cita Atos, cita Efésios, cita também Reis e tudo isso como uma disciplina para o alimento e para o cuidado do corpo. Mas eu deixei alguns pontos. Primeiro, alimentação saudável, exercícios regulares, sono adequado, higiene pessoal, consultas ao médico regulares para ver como é que está os seus hormônios, para ver como é que está a sua serotonina, e tudo isso vai influenciar. Outra coisa, gerenciamento do estresse. Você precisa gerenciar o estresse. O exame de cortisol vai te ajudar muito nisso. Vamos lá. Evitar hábitos prejudiciais. Como assim? Comer pizza tarde da noite, lanche tarde da noite. São coisas que vão te prejudicar. Ficar sedentário, sentado, não praticar um exercício, coisas que vão prejudicar a sua saúde e também as suas atividades disciplinares vão ser afetadas. Os versículos que eu coloquei aqui são como base, como 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós. Se o teu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar bem dele, de uma forma saudável e praticando também bons exercícios. Tessalonicenses 4, 3 também, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou cuidado do vosso corpo, separação do seu corpo. Provérbios 24, 22, meu filho, atente para as minhas palavras. E também nós temos João, 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, oro que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. E eu vou citar mais um aqui, que é o Romanos conhecido 12, do 1 ao 2. Ofereço o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Vamos finalizar só com mais um? Salmo 139, 14. Dou graças a ti, pois sou uma obra maravilhosa. Nós somos obras de Deus e precisamos cuidar deste templo, deste corpo, de uma forma saudável, fazendo um bom exercício, cuidando do nosso sono e da nossa alimentação. O refrigerante é um dos piores males também para você. Então evite, tá? Evite, tente se alimentar melhor. Se possível for, pastor, eu ouvi essa aula, vou tentar mudar a minha rotina. Tente, porque eu também estou tentando eliminar açúcar, fazendo exercícios físicos, porque não é fácil, a gente às vezes cede. E não é ruim você comer alguns doces ali ou uns doces aqui. O problema é o exagero e a hora e a falta de disciplina que nós temos mediante a isso. Bom, vamos aí para o último subtópico. Bom, para nós encerrarmos, cultivando uma rotina saudável é o terceiro subtópico. Para nós cultivarmos uma rotina saudável, primeiro já estabelecemos os nossos propósitos, vamos mudar a nossa alimentação e continuar com essa rotina. Coloquei, lógico, alguns temas ainda aqui para que você possa tomar e aplicar na sua vida, que é priorizar o seu sono. Dormir entre 7 e 8 horas. Priorize o seu sono. Também o equilíbrio da alimentação, que já foi falado, e exercícios regulares por 30 minutos ao dia. Então, pelo menos 30 minutinhos do seu dia, irmãos, 24 horas do seu dia, se você não conseguir tirar 30 minutos para o seu dia para fazer o exercício, misericórdia. Tire 30 minutos para poder fazer alguns exercícios. Hidratação adequada. São 2 litros de água ao dia que você precisa tomar. Deixa uma garrafinha na cama. Ao dormir você toma, ao levantar você toma aquela garrafinha de água. Isso é muito interessante também. Tempo para relaxar e lazer. Não esqueça do tempo de descanso, mesmo que você tenha uma rotina trabalhosa. Também organizar o seu tempo e estabelecer limites, tá bom? E o último provérbio que eu quero deixar aqui para vocês é Provérbios 23, 12. Aplique o teu coração
ao conhecimento. Fazendo isso, você vai conseguir alcançar o que você tem proposto no seu coração. E não se esqueça, Deus precisa estar à frente de todas as coisas. Bom, vamos fazer a leitura da conclusão para finalizarmos. Nós ficamos por aqui. O livro de Provérbios revela muitas advertências contra a preguiça, que nesta oportunidade tomamos como convite da palavra de Deus para o nosso bem-estar. Cuidemos do nosso senso de responsabilidade, da nossa alimentação e do nosso sono, bem como do estabelecimento de uma rotina saudável. Esses cuidados são iniciativas sábias para prevenir a preguiça e, consequentemente, desenvolvermos a nossa vida sobre o ponto de vista espiritual, afetivo, acadêmico e profissional. Então, para nós desenvolvermos uma vida saudável, tanto no âmbito afetivo, espiritual, acadêmico e profissional, precisamos seguir esses princípios bíblicos e também coordenar a nossa vida de uma maneira disciplinada e de uma maneira constante. Se você gostou e chegou até aqui, eu quero agradecer a sua participação. Comente aí, vou ser disciplinado nos comentários e eu creio que Deus vai te abençoar. Fico por aqui, até uma próxima.